A graça e a paz, pastor Luiz Roberto, de volta aqui com vocês para o nosso estudo teológico. Nesse tempo agora nós vamos falar sobre o diaconato, né? O diaconato, que é uma coisa muito bela, muito específica, é uma função valorosa dentro da igreja, os nossos diáconos. E os diáconos também têm as suas qualificações, as suas funções, têm o seu prestígio, né? Tem os diáconos também têm o dom, né? Precisa ter o dom de ser diácono. Isso é muito importante, eu vou frisar sobre isso. E eu quero falar que o diácono é uma palavra de origem grega, né? E ele significa servo, servente, servidor, tá? É uma pessoa que tem essa função de servir. Vamos frisar sobre isso. E eu quero ler com vocês o texto de Atos, capítulo 6, né, do verso 3 até o 8, que diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, aqui no caso, os discípulos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, as coisas de Deus, elas são bem específicas, e Deus é detalhista. Deus, ele se preocupa para que tudo corra bem, para que tudo saia bem, para que haja uma perfeição dentro das coisas de Deus, daquilo que ele proporciona para a sua igreja. O que estava ocorrendo aqui? Ocorria que os discípulos, aliás, os apóstolos, né, que já tinham sido discípulos, agora são apóstolos, estavam sendo muito exigidos e muito cobrados em relação às coisas normais do cotidiano que acontecia ali no meio do povo, principalmente em relação à assistência para as pessoas, assistência para os necessitados, para as viúvas, para os enfermos, para as crianças, né, os órfãos. Então, eles eram solicitados, porque todos recorriam a eles. E com uma grande lógica sobre isso, porque eles eram os líderes, né? Então, era a eles mesmo que tinham que recorrer. Só que, o que aconteceu? O que foi previsto? O que foi visto nessa situação? Que eles estavam ali não perdendo tempo, mas o tempo que eles poderiam ter de pregar a palavra, de preparar os seus sermões, de estudarem a palavra, de ensinar a palavra, né? A preocupação deles era com a palavra, de transmissão dessa palavra, né? Mas aí as necessidades humanas começaram a tomar conta da situação, e eles estavam se dividindo ali
para poder atender às necessidades do povo. Só que aí chega em determinado momento que alguém tem a brilhante ideia de falar, não, vamos separar aqui umas pessoas, aqui uns homens dignos de confiança, né? uns homens que sejam realmente também temente a Deus, que servem fielmente ao Senhor, para a gente colocar eles como responsáveis para atender esse povo, para dar uma assistência para esse povo, né? Então eles vão servir as mesas, eles vão dar atenção à necessidade dos órfãos, das viúvas, dos necessitados de um modo geral, e nós aí vamos ter mais condições de nos dedicarmos a preparar a palavra, pregar a palavra. Então foi isso que aconteceu. E ali eles separaram então 7 diáconos, chamados diáconos, 7 serviçais, 7 servos para servir, ok? Para servir aquela e atender aquela necessidade. Então esses 7 foram separados. Mas veja bem, a separação não aconteceu de qualquer jeito. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito, tá? Até para você dar uma assistência a outro, você precisa ter uma condição que venha fazer com que você tenha essa responsabilidade, venha ter você, para você exercer uma função, tá? Você tem que ter ali alguns requisitos. E foi isso que foi colocado ali. Vamos separar esses homens, mas como é que vai ser? Que tipo de pessoas nós vamos colocar ali? Então a palavra fala aqui, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desses serviços. Certo? E aí eles foram apresentados, consagrados, né, por imposição de mãos e oração, né? E ali eles foram então apresentados para aquele povo ali, tá certo? Então, veja bem, boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos de serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí o parecer agradou a toda a comunidade. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé, né, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era de Antioquia, e apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Esse também é um detalhe, tá bom? Diácono, como não é um ministério, não se unge diáconos. O diácono, ele é apresentado, consagrado, e se ora por imposição de mãos. Não se unge a diaconato. Tá certo? Então, esse é um detalhe. O que nós vemos por aí, muitas das vezes, é pessoas ungindo diáconos. Não é que ele não mereça ser ungido, não é essa a questão, mas a questão é que a formalidade bíblica não ensina dessa forma. Tá? Fala que
Eles são o quê? Apresentado à comunidade, ou seja, à igreja, né? Consagrados, ou seja, coloca eles na posição. E aí, os líderes, os pastores, vão lá por imposição de mãos e oram sobre cada um deles, sobre eles. Amém? Então, aí está determinada a função diaconal, tá? Então, esse é um detalhe que nós precisamos ver. A Bíblia não manda ungir diácono, tá bom? Então, nós vemos que para isso, mesmo para ser um diácono, que é um cargo também de honra e de responsabilidade, tem algumas características que são exigidas. A primeira delas fala que ele precisa ter boa reputação. Um bom testemunho para com os de fora, tá? Não o que diz de si mesmo. Ele não pode chegar e falar, não, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa, eu não estou em pecado, né? Eu não estou devendo nada para ninguém, tenho a minha vida com Deus ali em condição de ser um diácono. Esse testemunho para um diácono não vale. O testemunho que vale para um diácono é a sua boa reputação. E quem é que vê a boa reputação? Sou eu que vejo a minha boa reputação. Eu tenho que ver a minha boa, mas ela tem que ser transparente para outros. Os outros têm que ver a minha boa reputação mais do que eu. É eles que vão falar de mim, sabe? Então, a gente, essa boa reputação é aquilo que você ouve falar de você. Como é que está a tua reputação perante os olhos das pessoas que estão à tua volta, no teu trabalho, na igreja, na tua casa, no meio da sua família, dos seus familiares, sua vizinhança, né? Essa reputação sua, ela é boa? Ela está sendo uma reputação que está sendo agradável, as pessoas, né, estão admiradas com a sua reputação, com a sua boa reputação. Então, ali naquele momento, os discípulos, os apóstolos, eles estavam preocupados com essa boa reputação, que era o testemunho dos de fora, para as pessoas que foram separadas. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, boa reputação. Outro ponto, cheio do Espírito Santo. Então, eles precisavam ser verdadeiros, sinceros, plenos no espiritual, honestos, revestidos de poder, de autoridade espiritual, dedicados, né, de dedicação total de corpo e alma nas coisas de Deus. Está entregue totalmente na direção do Espírito Santo, né? Não levou em consideração as habilidades pessoais, mas sim as espirituais, tá certo? Então, o cheio do Espírito Santo era o testemunho também daquilo que eles eram diante de Deus, diante da comunidade, diante da palavra. Como eles se comportavam, se eram homens de fé, se estavam ali, né, assíduos ali, frequentes ali, participantes ali
né? Dando exemplo, dando assistência, né? Porque o diácono, conforme eu já falei, ele é um dom. O dom de servir é um dom maravilhoso, irmãos. Eu conheço pessoas que têm o dom de servir. Algumas não são nem diácono, não são nem crente, mas elas têm o dom de servir. O dom de servo é uma coisa maravilhosa, porque você vê o esforço da pessoa, a preocupação da pessoa para que o outro esteja bem, seja bem cuidado, bem tratado, bem recepcionado, esteja bem ali onde ele está. Fica observando a necessidade da pessoa, se ela precisa de uma água, precisa de alguma coisa e tal, né? Não, deixa que eu sirvo para você, não, espera aí que eu já vou providenciar, né? Não se preocupa, fica aí no lugar mesmo, né? É receptivo, sabe recepcionar as pessoas, né? Uma pessoa que está sempre feliz, alegre, não tem tempo ruim para ela. Então o diácono, ele tem umas qualidades excepcionais, sabe? Quando um diácono desse tipo, desse estirpe, vamos dizer assim, está na porta, na recepção da igreja, você pode ter certeza que aquela recepção naquele dia, alguém vai voltar. E às vezes não está voltando, sei lá, me perdoa, não voltou pelo aconteceu em si, mas voltou pela recepção. Voltou porque foi bem recebido. Voltou porque recebeu um abraço, recebeu um sorriso, recebeu uma atenção, recebeu um cuidado. Transmitiu empatia para com quem ele recebeu, né? Então, essa pessoa, você quando é bem recebida num lugar, você tem vontade de voltar. Mas quando você não é, você não tem vontade de voltar mais aí. Entendeu? Então, o diácono, ele tem qualidades excepcionais. Ele tem o dom de serviço, ele tem o dom de atender, ele tem o dom de ouvir, ele tem o dom de receber, ele tem o dom de dar, né? Abrir o coração dele para fazer. Ele não tem tempo ruim para ele. Pode estar chovendo, mas ele vai pegar o guarda-chuva e vai te dar, e ele vai na chuva até o carro te levar. É desse jeito o diácono verdadeiro. A gente observa. E eu sou um bom observador em detalhes dessas coisas, sabe? A minha esposa também é. Então a gente observa, fala, olha, tá vendo? Olha aquele diácono, olha como ele é atencioso, como ele, né, recebe as pessoas. Maravilhoso. Eu tive uma recepção numa igreja uma vez, e eu fiquei nessa igreja há muitos anos. E quando eu fui a primeira vez, eu fui recebido por um diácono, irmão Jorge. E a recepção do irmão Jorge, eu nunca mais esqueci. E foi um dos motivos que eu fiquei naquela igreja. Porque ele me recebeu muito bem e eu me senti abraçado, recebido, amado, né? Desejado ali naquele lugar, eu e a minha família. Então, a pessoa é assim, ó, tem um lugar aqui, ó, vem aqui, ó, senta aqui, ó, chega lá para lá um pouquinho para ele sentar aqui com a esposa e tal. Detalhes, irmãos. Então, hoje em dia, essas coisas estão se perdendo. As pessoas não estão preocupadas. E quem vai
no lugar, não é que ela não quer ser bem recebida, ela quer ser bem recebida, mas ela já está acostumada a ser recebida de qualquer jeito, né? Então isso é muito triste, ok? Então, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, né? Não foi exigido a sabedoria humana, nem secular, mas a sabedoria divina. Essa sabedoria que Deus dá para cada um de nós, e principalmente para os diáconos, para que eles possam demonstrar essa sabedoria que Deus deu para eles transmiti-las, né, para nós, né? Então, cheio de sabedoria, porque não vai colocar uma pessoa bruta, uma pessoa assim, que vai tratar de qualquer jeito. Não, é sabedoria, sabe? Caiu, quebrou, não, pode deixar que eu limpo, não se preocupa não, tal, sabe? Sabedoria. Não vai fazer cara feia por isso ou por aquilo, né? Sabedoria, ser sábio, né? Então, sabedoria divina, sabedoria de Deus. O diácono, ele exerce algumas coisas, ele traz consigo algumas coisas que é muito peculiar ao diácono, ao servo, tá? Que muitas das vezes muitos obreiros não têm, né? Então, precisa estar atentos no comportamento de pessoas. Às vezes eu estou falando de diácono, homem, mas tem mulheres também, né? Maravilhosas, que são atenciosas, né? São boas receptoras, estão ali para receber, são agradáveis, alegres, sempre com sorriso, né? Às vezes está cheio de problema, mas supera, não deixa transparecer, né? Outra coisa que o diácono ele precisa ter ele precisa ser um ponderador, um negociador, não é negociante, mas um negociador, né? Um apaziguador, aquela pessoa, um conciliador, é aquela pessoa, né, que chega e consegue dar um jeito aqui, um jeito ali e tal, né, diante das necessidades adversas, porque muitas das vezes esse diácono ele vai lidar com uma situação que o líder está lá no púlpito pregando, a igreja está cheia, não está percebendo o que está acontecendo, mas está tendo problema aqui. E esse diácono aqui, cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Que sabe negociar, que tem um jogo de cintura, que é ponderador, ele vai chegar e ele vai ter uma solução para o problema ali de imediato. E se tiver alguma coisa pendente mais para frente, então aí ele vai apresentar depois para a liderança. Mas naquele momento ele vai tentar resolver aquilo ali, né? Esse é o diácono com sabedoria, tá? Ele não vai chegar lá, mandar um bilhetinho para o pastor resolver o problema. Não. Ele vai sanar o problema ali naquele momento. Pode até não sanar o problema total, mas 90% do problema ele vai sanar, né? Por quê? Porque ele está cheio de sabedoria de Deus, ok? Então, nós temos essa condição diaconal, do servo, do servidor, daquele prestador de serviço de Deus, prestação de serviço para Deus, né, para a igreja. Então isso nos deixa muito alegre quando nós vemos
um corpo diaconal, né? Porque o ministério é uma coisa, e o diácono tem o seu corpo diaconal, é o grupo de diáconos, né? A gente geralmente chama de corpo diaconal, onde reúne o corpo diaconal e tal, e conversa, e faz as reuniões, e vê os problemas, como é que está, o que está acontecendo na igreja, como é que está ali, os jovens estão respeitando e tal. Então, esse corpo diaconal vai passar um relatório para a liderança, como é que está o andamento do serviço deles e como o pessoal tem tido essa receptividade do trabalho deles, né? Se está sendo relevante, se está sendo acessível, receptível, né? Tudo isso aí. É interessante essas coisas, tá? São coisas que você vai adquirindo com tempo, com sabedoria também, com desenvolvimento, né? E a gente vai moldando assim o nosso comportamento dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja. Então, meus queridos, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, por esse estudo. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria a cada um, né? E nós estaremos aqui no próximo vídeo para falar de outros assuntos pertinentes à nossa teologia do obreiro. Que Deus abençoe no nome de Jesus.